Meus amados, boa noite. A graça e a paz do Senhor seja com todo mundo. É um prazer novamente estar entrando na sua casa. Tá aí na sua sala agora. Tá no seu celular, tá na sua TV. Pra gente é uma honra poder saber que a gente está unido por um Espírito. Que a nossa ligação, que a nossa união, que o nosso sentimento de corpo, que o nosso sentimento de família vai muito além de um muro, vai muito além de uma estrutura física, vai muito além de um prédio. Há um Espírito que nos une e isso nos tranquiliza para dizermos que não estamos isolados. Estamos fisicamente separados momentaneamente, mas estamos unidos, ligados por um laço muito mais forte do que a presença física. O Espírito Santo, Ele corre em nossas veias, Ele está em nossos pulmões quando respiramos. E para a gente é um privilégio muito grande saber que não estamos separados de vocês, não estamos fora do corpo, que a família não se dissolveu, que a igreja não parou. E eu queria, para não perder muito tempo, convidar você a abrir a Bíblia, livro de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Vamos ver alguns versos a partir do verso 1. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 1 em diante, diz assim: Quando Jesus terminou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu para ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades da região. João Batista, que estava na prisão, soube das coisas que o Cristo estava fazendo. Por isso, enviou 2 dos seus discípulos para perguntarem a Jesus: O Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem a João e contem a ele o que vocês veem e ouvem. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ele ainda: Felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Até aí, que o Senhor nos abençoe. Ele é a própria palavra. Meus queridos, o texto que a gente leu fala da vida de João Batista, fala do final da vida de João Batista, fala dos seus últimos questionamentos, uma das últimas aparições. E João Batista é um dos personagens mais relevantes do Novo Testamento, porque o próprio Jesus nomeia ele como aquele que, nascido de mulher, não houve nenhum igual, como o maior de todos os profetas. Quando Jesus nomeia João Batista como o maior de todos os profetas, boa parte dos judeus, boa parte do seu público-alvo, das pessoas que o ouviram, seguramente se sentiram chocadas, porque ouviam desde a infância falar sobre quem era Elias, sobre quem era Eliseu, sobre os milagres que aqueles homens tinham, sobre Moisés, sobre tantos profetas que vieram antes e que pelas mãos deles uma série de milagres ocorreram, sinais miraculosos, ressurreições, curas. Uma viúva teve o seu azeite aumentado de forma milagrosa e ela não morreu de fome com seu filho, pelas mãos de Eliseu. Elias operou ressurreição. Elias orou e o fogo caiu e consumiu um altar que ele havia preparado para a oração. Moisés é o homem que ouviu de Deus: Por que clamas a mim? Diga ao povo Israel que marche. E pelo comando dele, o povo marchou por entre duas paredes, 2 aquários gigantes, e um caminho seco no meio do Mar Vermelho. E aí vem João Batista, que não operou nenhum milagre, que nunca curou nenhuma dor de cabeça. E Jesus olha para esse homem e diz: esse aí é o maior de todos os profetas. Esse homem aí, das pessoas que nasceram de mulher, não sei se alguém nasceu de homem, mas foi a expressão que ele usa aqui. Quem nasceu de mulher? Não tem ninguém melhor do que esse aí. Esse aí é o cara top que vocês viram até agora. Esse é o retrato de um homem perfeito. Se o homem pode chegar próximo da perfeição, é João Batista. E o resto tudo aí está abaixo dele. Por que Jesus faria isso?
Qual era o grande trunfo de João Batista? Primeira coisa que a gente vê é que João Batista não se chamava João Batista. Ele se chamava João. Batista era um apelido, porque ele acabou se tornando aquilo que ele fazia. Ele acabou encampando em sua personalidade, a sua atividade, o seu hobby, a coisa que ele mais gostava de fazer, que era apresentar o reino dos céus a pecadores. Ele batizava pessoas, ele apresentava um caminho diferente, ele apresentava um milagre muito maior do que a ressurreição física, que era a ressurreição do Espírito, que era uma morte para o mundo, mas uma ressurreição para Cristo, para o reino de Deus. Ele mostrava para as pessoas que a nossa vida não encerra aqui. Ele mostrava de que há um milagre muito maior do que a cura de um surdo, do que a cura de um mudo, do que a cura de um paraplégico. É a cura da nossa alma, podre, ferida e mortificada por esse pecado. João Batista estava chamando: ei, arrependam-se, é chegado o reino de Deus. João Batista é um espelho, é uma preparação, é aquele que vai abrindo o caminho, que vai cortando o mato assim, para o Rei da Glória passar. Jesus vem depois dele, João Batista vem na frente, anunciando: vem chegando o homem. Antes de Jesus operar qualquer milagre, João Batista aponta para Jesus e diz assim: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista é quem primeiro discerne que havia algo diferente em Jesus, publicamente. João Batista dá um testemunho ao mundo: ei, vocês que estão me seguindo, a verdade não está comigo não, eu sou só um dedo apontado. O grande objeto da adoração, o Messias aguardado, o desejado de todas as nações é Ele. João Batista era um homem que não estava se importando muito em número de fiéis da sua igreja, da igrejinha de João Batista. João Batista era um visionário, apontava para o outro. João Batista é modelo de uma igreja perfeita, de uma igreja que cativa, de uma igreja que ama, de uma igreja que batiza, que integra, mas sobretudo, fruto, ele é retrato, ele é dedo profético de uma igreja que não traz para si a responsabilidade da salvação. Ei, eu sou só um dedo apontado, eu não estou aqui querendo que você vire um batista, eu estou aqui querendo que você vire um cristão. Eu estou aqui querendo que você olhe para Cristo, porque Ele é o modelo a ser seguido. Esse é João Batista. Se eu pudesse escrever João Batista, eu poderia dizer que ele é um homem de fé. Um homem de uma fé atestada pelo próprio Cristo. E a história de João Batista diz que pela sua intrepidez, pela legitimidade, pelo caráter genuíno da sua palavra, da sua pregação, ele ganha muitos inimigos. E embora o rei Herodes, o governador daquela região, gostasse dele, ele sofreu uma pressão política muito grande para que João Batista não continuasse denunciando tantos males como ele fazia. E então João Batista é preso. João Batista é preso e está tranquilo, porque ele foi preso com responsabilidade. Eu fui preso porque anunciei um evangelho verdadeiro. Está tranquilo. E aí lá no cárcere, ele ouve falar dos feitos de Jesus. Ele ouve falar certamente que Jesus entra num sábado na sinagoga, pega o livro de Isaías para ler e lê no seu capítulo 61, aquilo que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me preparou, Ele me comissionou, Ele me enviou para uma missão: libertar os cativos, colocar aqueles que estão presos em liberdade, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da sua vingança. João Batista ouve isso no cárcere e diz: opa, ele está preparado para colocar os presos em liberdade, eu estou preso, então é questão de tempo, qualquer hora dessa ele vem aqui e me coloca em liberdade, qualquer hora dessa ele atende o meu clamor, qualquer hora dessa ele vai fazer o que eu estou esperando dele. Mas os dias passam, e está Jesus operando, está Jesus viajando, primeiro na região da Galileia, depois ele vira um itinerante, sai de canto em canto, de cidade em cidade, e João continua preso. E o tempo vai passando e João continua preso. E vai chegando o dia da execução que estava marcada para João, de a cabeça dele ser cortada, e ele continua preso. E aí tem uma hora que ele não aguenta. Ele é atacado por um sentimento que ataca um monte de gente nessa hora. No momento do cárcere. No momento em que você não pode sair de casa. No momento em que suas finanças estão se abalando, no momento em que o seu casamento está ruindo, no momento em que sua saúde já não é mais a mesma,
No momento onde muitas dificuldades vão se levantando, e se no começo da pandemia, no começo do isolamento, a gente testemunhava com tranquilidade que Deus está no comando de tudo, que Deus está no controle, 4 meses depois, isso já não parece tão firme. O nosso testemunho já não é tão palpável assim, porque as contas vão atrasando, porque o tempo vira um inimigo. E João Batista chama 2 de seus discípulos, 2 amigos, e diz assim: ei, vamos lá conversar com Jesus. Pergunta a ele se era ele mesmo que a gente estava esperando, ou vem alguém depois. És tu mesmo o que haveria de vir, ou esperamos outro? Porque eu acho que você está demorando demais. Aquele homem de fé teve dúvidas. Aquele homem tão seguro de tudo que pregava. Aquele homem que pregava com intrepidez e que olhava no dedo, que olhava no olho do governador e dizia: ei, Herodes, não é lícito você possuir a mulher do seu irmão, tá? Eu conheço isso. Deus já me mostrou tudo que você está fazendo aí. Eu te digo que Deus não está feliz com isso. Aquele homem com essa certeza, com essa convicção de dizer para os homens poderosos o que mais ninguém tinha coragem de dizer. Aqueles homens que chamavam os fariseus de raça de víboras, chamavam as pessoas de serpentes e diziam: venha se batizar. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Fuja não, vem cá, que Deus tem uma morte, mas tem uma ressurreição para você. Esse homem agora está aqui perguntando: Jesus, o homem que primeiro disse que ele era o Cordeiro, antes de Pedro, antes de todo mundo, ele chega e aponta: esse é o Cordeiro, é esse homem aí, o Cordeiro de Deus, o desejado é ele. Agora esse homem está perguntando: é ele? É um homem com dúvidas. E quando a gente olha para João Batista, tendo dúvidas, a gente vai buscar outros exemplos na Bíblia, e a gente vê outros homens repletos de dúvidas. A gente vê Abraão, o pai não só de Isaac. Abraão teve outra filha famosa, a fé. Abraão conhecido como pai da fé, não só o pai de Isaac, pai dos outros filhos que ele teve com Quetura, e nem pai só de Ismael. Abraão, pai da fé. E quando chega Deus para ele, não mandou um comissionado, não mandou outra pessoa, chega o próprio Deus e diz: Abraão, você vai ter um filho. Abraão dá risada e diz: obrigado. Essa boa piada é essa, rapaz. Você lendo aquele livro de anedotas, né, as piadas. E Deus se ira com ele. Por que você está rindo, cara? Porque você está com dúvida. O pai da fé tem dúvida. João Batista tem dúvida. Eu lembro do testemunho de Esdras. Esdras, se não me engano, no capítulo 8, eu acho até que eu tenho ele marcado aqui, porque é engraçado a experiência dele. Está aqui marcado a última vez que eu li. No capítulo 8, Esdras vai falando, lá no 8:21, ele diz assim: junto ao canal de Ahava, ordenei que todos nós jejuássemos e nos humilhássemos diante do nosso Deus. Oramos para que Ele nos proporcionasse uma viagem segura e nos protegesse, como também a nossos filhos e aos nossos bens. Porque eu tive vergonha de pedir ao rei soldados e cavaleiros para nos acompanhar e nos proteger do inimigo no longo caminho. Afinal, tínhamos dito ao rei: a bondosa mão do nosso Deus está sobre nós e sobre todos os que adoram, mas seu poder e sua ira está sobre todos os que o abandonam. Assim jejuamos e pedimos com fervor que o nosso Deus cuidasse de nós. O desejo dele agora era dizer: rei, me ajuda, manda um guarda aí para mim, manda uns soldadinhos aí para me ajudar no caminho, porque eu acho que o bicho vai pegar. Mas ele não tinha coragem de fazer isso, porque ele já tinha dito ao rei que ele era crente, ele já tinha dito ao rei que ele confiava no poder de Deus, e agora, mesmo na dúvida, ele não tinha outra alternativa senão confiar. O que eu quero dizer para você é que os maiores servos, os maiores heróis da Bíblia tiveram dúvidas. Grandes homens, exemplos de fé, tiveram dúvidas. E certamente hoje eu posso estar falando com alguém, com algum pai de família que está desesperadamente, enlouquecidamente atrás de respostas sobre como vai pagar as contas de casa. Talvez eu possa estar falando com alguém que está profundamente ferida por conta de um casamento
que foi feito com base nas orientações do Senhor, uma aposta numa constituição familiar, e que hoje você já não sabe mais como continuar isso, porque já não há mais confiança entre vocês dois, e agora você está em dúvida: Senhor, vale mesmo a pena seguir o que a tua palavra diz? Senhor, cadê você que não transforma meu marido? Talvez um marido desesperado, porque já não consegue sentir pela esposa o que sentia antes, e diz: Senhor, cadê você que não molda meu coração? Talvez esteja falando para algum jovem que está vendo o tempo passar e não vê qualquer perspectiva com relação ao seu futuro, e aí você está cheio de dúvida na cabeça, desesperadamente clamando: Jesus, cadê você? Era você mesmo ou espera o outro? E o que eu quero dizer para você é o seguinte: é que há muitos textos na palavra que contrapõem a dúvida com a fé. Mas a dúvida em um nível inicial, ela não é necessariamente incompatível com a fé. A dúvida porfiada, a dúvida que você insiste, que você se recusa a levar a Cristo e a obter dele as respostas que possam sanar essas perguntas, essa é prejudicial. Essa é que Tiago condena no seu capítulo 1 e diz assim: aquele que vai ao Senhor, que vai a Deus procurando alguma coisa, esteja certo que Ele existe e que Ele é presenteador. Não vá vacilando, porque aquele que vacila, aquele que receia, aquele que fica duvidando o tempo todo, é como a água, é inconstante. Não pense esse que vai receber qualquer favor de Deus. Essa dúvida é prejudicial, porque ela é prima irmã da incredulidade. Mas o nível inicial da dúvida, aquela oscilação que todos nós carregamos, eu digo para você, ela não é incompatível com a fé. Aliás, ela é o estágio inicial da fé. Por exemplo, eu não preciso de fé para aquilo que eu já tenho certeza. Não preciso. Eu não preciso de fé para saber que o pastor Diogo está aqui, porque eu estou olhando para ele. Mas vocês precisam, porque vocês não estão vendo. Tudo que vocês têm é a minha palavra. Ele pode ter ido no banheiro, eu posso estar brincando aqui com vocês. Vocês precisam de fé para acreditar que ele está aqui, que tem Abel ali. Inclusive Abel está solteiro. É bom, não sei, é uma informação que alguém pode se interessar. Pode ter gente que se interesse nisso. Mas vocês precisam de fé para isso, porque vocês não estão vendo, porque vocês não têm essa certeza que eu tenho. Tudo que vocês têm é uma palavra, é um indício. E aí quando vocês resolvem confiar nessa palavra, vocês estão exercendo algo chamado fé. A fé, ela nasce a partir dessa dúvida inicial, a partir daquilo que nós não temos como aferir. Imagina a seguinte situação: no processo civil brasileiro, no direito processual, a gente tem um ramo de estudo que é só o estudo das provas. A gente estuda as provas. E aí o Código de Processo Civil diz, por exemplo, que alguns fatos precisam ser provados. Se você alega uma coisa, você tem que provar. Você alega: olha, Diogo me deve 500 mil reais. Diogo está me devendo esse dinheiro, juiz. Força ele a me pagar. E aí o juiz vai perguntar. O juiz vai dizer: eu quero é prova e R$3 de Big Big, porque R$1 não dá para mais nada, né? Eu quero é prova e R$3 de Big Big, o juiz vai dizer. E aí eu vou dizer para ele: eu tenho a prova. A prova é isso aqui. É um cheque, é um contrato. Mas veja, se Diogo diz para mim, chega no processo e diz assim: realmente eu devo, mas eu não tenho como pagar, estou sem dinheiro. Eu preciso provar esse fato? Eu preciso trazer ainda uma prova que Diogo me deve, sendo que ele já admitiu que me deve? Não. Se não tem mais dúvida, ele disse, eu digo, ele deve, ele disse, ele deve, e não tem dúvida. Então, sobre os fatos que não tem dúvida, não precisa de prova. Quando o fato é confessado pela outra parte, não resta mais dúvida nenhuma sobre isso. E se não resta mais dúvida nenhuma, eu não preciso nem mais trazer cheque, mais contrato. A confissão dele já foi suficiente, acabou com toda dúvida. E aí o código vai dizer que não precisam de provas os fatos que são incontroversos, que não há nenhuma controvérsia, não há nenhum fato controverso sobre isso, que a parte não contraditou, que a parte não disse o contrário. Se o autor disse uma coisa, o réu disse outra, ou disse a mesma coisa, não precisa mais provar. Eu não preciso de prova para aquilo que não se tem dúvida, ok? E aí o escritor de Hebreus
no seu capítulo 11, no verso 1, vai dizer, ora, sabe o que é fé? Fé é um firme fundamento daquilo que a gente espera. E ele é a prova daquilo que a gente não vê. A fé é prova. E é por isso que a fé entra exatamente no campo das nossas dúvidas. Não se martirize por ter dúvidas. Pegue elas e faça como João Batista. Apresente a Cristo. Leva isso para Cristo em oração, em devoção, disposto a ouvir dele o que ele quiser dizer. A nossa fé não é uma fé simplesmente mística e baseada em histórias mal contadas, não. A nossa fé é uma fé sólida. Um outro exemplo. Imagine uma casa pegando fogo, 10º andar. E você está no 10º andar. O prédio está inteiro pegando fogo. Você não sabe o que fazer. Imagine que chega uma criancinha, uma menina de 4 anos de idade, e diz assim, tia, pule dessa janela aí que você se salva. Do 10º andar. Eu não sei vocês, mas eu não pulo. Eu não teria coragem de pular. Não faz sentido pular de uma janela assim. Mas imagine outra situação. Chega um bombeiro e diz assim para você, fique calmo. Eu tenho 30 anos de profissão. Já salvei muita gente nessa situação. Tem um plano todo esquematizado lá embaixo para te salvar. Tem uma equipe que está ali preparada para te acolher. Você vai precisar só fazer uma coisa. Você vai precisar pular. É algo que parece loucura, eu sei, mas eu lhe dou minha palavra. A palavra de um especialista. A palavra de quem tem experiência. A palavra de quem nunca errou. A palavra de quem nunca perdeu uma vida nessa situação. De que nada vai acontecer com você. Sinceramente, eu não tenho certeza do que vai acontecer. Tá tranquilo, vou pular, coisa mais fácil do mundo. Não é, eu estou cheio de dúvidas, mas eu pulo. Porque agora quem está falando para mim não é uma criança, não é uma história, não é só uma fábula. Eu estou ouvindo a palavra de alguém que é especialista e que nunca falhou. Então, mesmo com minhas dúvidas, eu confio nele. Mesmo com minhas vacilações, eu escolho confiar e pulo. Sabe por que eu confio que o nosso Deus não vai nos abandonar na pandemia? Porque Ele nunca nos abandonou. Porque é tranquilo para nós confiar que Ele não vai falhar, porque Ele nunca falhou. Porque é um Deus que não conhece derrota. Porque é um Deus que não abandona os seus filhos. Porque é um Deus que jurou pelo seu próprio nome que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nele você pode descansar, nele você pode confiar, ainda que você não esteja vendo. Mas eu não consigo ver Deus agora. É exatamente assim que a gente se move. Não pelo que vê, mas pelo que crê, pelo que confia. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. E está cada vez mais difícil ver Deus na pandemia. Está cada vez mais difícil ver Deus num cenário político tão deturpado, tão corrompido, tão louco, tão cheio de briguinhas. Está cada vez mais difícil ver Deus nos avanços científicos com relação à saúde. Está cada vez mais difícil ver Deus nas relações humanas. E Deus nos chamou para confiar nele, ainda que não vejamos. Eu compartilhei outro dia na rede social uma experiência do meu filho, que nesse momento, agora com 1 ano e 7 meses, é que ele começa a ter umas experiências mais maduras, ele vai amadurecendo. Até essa idade, mais ou menos, a criança não sabe que quando o adulto, quando a pessoa, quando o objeto sai do campo de visão dele, o objeto continua existindo. Ele acha que se ele não está vendo o pai deixa de existir. Até essa idade ele acha isso. Se eu não estou vendo minha mãe parou de existir. E aí esses terrores noturnos são muito fruto desse sentimento de solidão. Minha mãe não existe mais. Ele acorda chorando. Essas tensões de quando fica sozinho são fruto desse sentimento de achar que a pessoa só existe enquanto você vê. Mas agora ele vai amadurecendo e vai ganhando mais confiança, inclusive de ficar sozinho nos lugares, sabendo que o pai não está no campo de visão dele, mas ainda existe. Mas ainda pode estar aqui pela circunscrição aqui, pelas redondezas. Meu pai está por aqui. Eu só não estou vendo ele, mas eu sei que ele está por aqui. Aí a brincadeira mais gostosa para ele agora é o esconde-esconde.
é botar a carinhazinha, achou. Então, para ele, isso é a diversão do momento agora. Ele mesmo bota já a mãozinha na cara e tô aqui. Porque é uma descoberta. Se eu não estou vendo, você continua existindo. Nossa, que descoberta fantástica. Com 1 ano e 7 meses ele descobre isso. 1 ano e meio ele vai descobrindo isso. E parece que espiritualmente a gente ainda não chegou nesse nível. Porque a gente acredita que o nosso Pai só nos ama, só nos aceita, só existe enquanto a gente se arrepia, enquanto a gente sente, enquanto a gente está vendo. Eu estou vendo o poder de Deus, sinal que Ele existe. A fé vem para dirimir isso. Vem para nos trazer amadurecimento e mostrar que se eu enxergo Deus, Ele existe, mas se eu não enxergo, Ele continua me enxergando. O lugar secreto é para isso. Mateus 6,6, vai no seu quarto, fecha a tua porta, entra no teu aposento, ora ao teu Pai, Ele te vê em secreto, ainda que você não o veja. A oração é para isso. Não necessariamente veremos Deus, mas teremos a segurança de que Ele nos vê. O nosso Pai nos vê. E essa segurança é que naquele momento João Batista não conseguia ter, porque ele estava aflito, ele não estava vendo Jesus. E aí Jesus disse: olha, vão vocês e digam para João algumas coisas. Vai lá e leve para João um recado. João, os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são anunciadas aos pobres. João, é o seguinte, você está triste, você está angustiado, você está vacilante, você está oscilando, porque você está concentrado em enxergar aquilo que eu não estou fazendo. João, porque você tinha uma ideia melhor do que a minha e eu não fui na sua ideia, eu fiz o meu plano, a minha vontade, você está triste, você está angustiado, você acha que eu não sou eu não sou o Messias, eu não sou Deus, você acha que eu não tenho tanto poder assim, porque eu não estou fazendo a sua vontade. Porque eu não atuei para te tirar da prisão. Você está concentrado naquilo que eu não estou fazendo. Mas atenção, olhe para tudo aquilo que eu estou fazendo. Para de olhar o que eu não fiz e comece a ver o que eu fiz. Os cegos vêm, os surdos ouvem, leprosos são purificados, mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciado a boa nova do Evangelho. Eu estou fazendo muita coisa, João. Não é porque Jesus não fez a sua vontade. Não é porque Jesus não obedeceu os seus decretos. Não é porque Jesus não abriu aquela porta que você tanto esperava, que Ele deixou de ser Deus. Não. Salmo 115 diz o seguinte. Acho que é o 115. Não a nós, Senhor. Não a nós. Mas ao Teu nome toda a glória. Porque perguntam as nações: onde é que está o vosso Deus? E a nossa resposta: no céu está o nosso Deus. E Ele só faz o que lhe agrada. Ele só faz o que Ele tem vontade. Essa é a característica de Deus. Ele só faz o que é da vontade dEle. Se Ele só fizesse o que é da minha vontade, Ele não seria Deus. Ele seria meu servo e não meu Senhor. A grande característica de Deus, sendo Deus e que não vai deixar de ser Deus, é que Ele tem o seu soberano propósito e que é muito maior do que o nosso. Isaías diz: assim como são mais altos os céus do que a terra, são mais altos os pensamentos dEle do que os nossos, são mais altos os planos dEle do que os nossos. João Batista entendeu isso de uma maneira talvez muito dura. João, você está preocupado com o que eu não estou fazendo? Começa a olhar para aquilo que eu estou fazendo, para a grande obra que eu continuo realizando, mesmo no meio do seu cárcere. Olha para as famílias que eu estou restaurando, olha para as vidas que eu estou avivando, olha para a visão espiritual da minha igreja que eu estou ampliando. Olha para isso, João. Eu não parei de atuar, eu não parei de fazer coisas. E ele diz o seguinte: bem-aventurado, felizes são aqueles que não se escandalizarem em mim. Felizes são aqueles que não se sentirem ofendidos
com os meus planos, com a minha vontade. Que toda vez que eu resolver fazer alguma coisa, você não vai ficar de chorinho, dizendo, ele não me ama mais, ele não é mais Deus, ele não existe. Não, felizes são aqueles que não têm esse tipo de preocupação. Aqueles que confiam, ainda que estejam contrariados. Aqueles que não deixam de crer e de me adorar, mesmo porque estão doentes. Esses são felizes. João, você foi chamado para glorificar o nome de Deus. E ele mesmo diz, eu vim preparar o caminho do Senhor. Quando ele diz, eu vim preparar o caminho do Senhor, ele olha para o Senhor e diz, ele é um cordeiro. Ele é o cordeiro de Deus. Quando ele estava dizendo que Jesus era o cordeiro, ele estava dizendo que Jesus seria morto. Ele estava profetizando acerca da morte de Jesus para a remissão dos nossos pecados. Ele é o cordeiro de Deus, ou seja, ele vai morrer para expiar os pecados da humanidade. Ele vai morrer. Ele estava dizendo isso. E ele diz sobre ele, eu vim preparar o caminho do que vai morrer. Talvez ele não tivesse noção de que o caminho de quem vai morrer, você prepara morrendo. Você prepara dando um testemunho que vai espelhar o testemunho de Cristo. E era momento de ele glorificar a Deus através da sua morte. É tranquilo para a gente glorificar a Deus postando foto do carro novo que a gente comprou com a graça dele. É muito bom glorificar a Deus dando testemunho de uma cura. É muito bom glorificar a Deus e dar testemunho do poder dele através das vitórias. Mas naquele dia Deus chamou um homem para glorificar ele por meio da sua morte, para que na hora da sua angústia, na hora da sua dor, ele pudesse dizer, o mesmo Deus que me elevou agora permitiu que eu estivesse sendo abatido, e ele não deixa de ser Deus. A minha pregação não mudou porque o meu espírito está abalado, porque a minha carne fraqueja. Talvez o Senhor esteja nos chamando agora como igreja, para no meio da angústia, no meio das contas que eu não sei como serão pagas, continuar adorando e dizendo ao mundo, se Ele der, Ele é Deus, mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Ele só faz a vontade dEle, e a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. A gente não pode limitar o poder de Deus. A primeira vez que o Espírito do Senhor encheu alguém na Bíblia, ou pelo menos que é esse registro, que a Bíblia diz, o Espírito do Senhor encheu fulano e tal. Diz assim, uma pessoa foi cheia do Espírito Santo. Não foi sobre Moisés, não foi sobre Arão, não foi sobre Abraão, não foi sobre Adão, não foi Isaac, não foi Jacó. Foi em Êxodo 31 um homem chamado Bezalel. Bezalel foi cheio do Espírito Santo. É a primeira vez na Bíblia que há essa menção. Fulano foi cheio do Espírito Santo. Bezalel. A Bíblia diz que Bezalel foi cheio do Espírito Santo para fazer um desenho. Fazer um desenho e obras artísticas. Para fazer as esculturas que ficavam no tabernáculo. Foi isso que o Espírito Santo fez. Ele encheu alguém não para pregar, não para orar pelos enfermos, não para cantar, não para fazer nada daquilo que a gente acha que o Espírito Santo deve fazer. Porque a gente coloca o Espírito Santo numa caixa e diz assim, para a minha audiência, quando eu estiver trabalhando, eu que mando, mas na hora de pregar eu preciso do Espírito Santo. Para ir para a igreja eu preciso do Espírito Santo, mas na hora de fechar uma venda, isso aí é meu talento só, isso aí é só eu que tenho que me valer, eu tenho que me bastar. Para o meu futuro, para o meu casamento, vale meus gritos lá. Porque eu dou 2 gritos, meu marido obedece na hora, minha esposa fica pianinho em casa. Para educar meus filhos, sou eu, minha pedagogia, minha estrutura, meu poder de pai. É o cinto, é isso. Mas na hora que está na igreja, para eu orar por alguém, aí eu preciso do Espírito Santo. A gente coloca ele nessa caixinha. E a gente precisa acordar que o Espírito Santo quer nos possuir por inteiro. Crente não tem 2 vidas, uma vida espiritual, uma vida secular. Quem tem várias vidas é gato. Crente tem uma só, nós somos íntegros, somos inteiros. E toda a nossa vida é espiritual. Se comemos, se bebemos, se vivemos, se morremos, fazemos isso para a glória de Deus, para o louvor do seu nome. Se pagamos uma conta, se compramos um carro, se somos promovidos, se passamos num concurso, se somos os mais pobres de todos os homens, podemos dizer como Jó, o Senhor deu, o Senhor tomou,
no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem direito de dar, Ele tem direito de tomar. Isso é fé, é confiar, mesmo quando você não vê. É crer que Ele continua no controle de tudo, mesmo quando as dúvidas pairam em nosso coração. Nós cremos no poder do Espírito Santo e dizemos ao mundo que recebemos um Espírito Santo. Eu queria, pense numa coisa. Imagine que eu digo aqui, olha, o Espírito Santo entrou em mim e me habilitou para jogar futebol. Ele me deu uma habilidade especial para jogar futebol melhor do que todo mundo. Imagine que eu digo isso para você. E aí, na hora que eu vou para o campo jogar, imagine que eu jogo num time, meu time é eliminado para um Doce Mel, sei lá, um time desse assim. Que o meu time perde para o Doce Mel. Não dá nem nome de time isso. Mas imagine que eu jogue num time que perde para um Doce Mel. Alguém vai acreditar que de fato eu tenho esse Espírito Santo? Que esse Espírito da habilidade entrou em mim? Não, o mínimo que você espera, meu amigo, é que eu ganhe uma Copa do Mundo levando o time nas costas. É que eu não coloque desculpa. É que eu não diga, não, a culpa é daquele jogador, do Higuaín. Não, a culpa é daquele ali, não ganha a Copa por causa disso. Você não vai esperar isso de mim. Você vai esperar que eu seja o cara. E diz, toca a bola em mim, eu vou driblar todo mundo e vou fazer o gol. Que eu vou ser o melhor de todos os tempos. Que eu vou ser melhor do que Pelé. Que é o melhor de todos os tempos. É o mínimo que você espera de mim. Que eu faça valer aquele espírito, que eu mostre na prática, aquele espírito que eu disse que entrou em mim. O grande problema é que muitas vezes, como crentes, nós dizemos ao mundo que nós recebemos um espírito de amor e de misericórdia. Um espírito que nos dá uma capacidade sobrenatural de resistir ao pecado. Um espírito que dá a nós uma segurança de que há um Deus que mora e habita dentro de nós, que há um Deus de um caráter perfeito que mora em nosso coração, que nos dá uma nova vida, que nos faz morrer para o pecado, que nos faz morrer para a vingança, que nos faz morrer para o ódio, que nos dá a capacidade de perdoar, mesmo quando ninguém conseguiria. Que é um espírito dentro de nós, que nos dá a capacidade de repartir, que nos dá a capacidade de ministrar a pessoas. Nós dizemos ao mundo que recebemos esse espírito, mas por vezes ninguém percebe. Como é que as pessoas não notam um espírito tão gracioso desse em nosso coração, em nossa vida? Precisamos acordar, precisamos abrir o olho e enxergar tudo que Jesus está fazendo. A gente diz, eu quero ter mais do Espírito Santo. Mas eu acho que o nosso clamor tem que ser, eu quero que o Espírito tenha mais de mim. Eu quero que Ele me possua. Não adianta eu tentar pegá-lo. Não adianta tentar capturá-lo. Não adianta tentar prendê-lo. A verdade é que nós devemos nos render e dizer, me pegue, me prenda, faça de mim o que o Senhor quiser. Como Jó disse, ainda que Ele me mate, nele esperarei. Eu queria te convidar a orarmos juntos. É que você entregue agora as suas dúvidas diante do altar. Ore com sinceridade, mas com o desejo de ser confrontado. E não se ofenda se hoje Jesus te disser um não. Em Atos capítulo 11, é uma experiência bem engraçada. Pedro estava no cárcere. E a igreja orava por ele. E a igreja orava. E veio um anjo, libertou Pedro lá da maneira mais miraculosa possível. Um milagre incontestável. Pedro saiu de lá andando tranquilo, porque o anjo conduziu. E a igreja orou. E a igreja teve fé. E por causa da fé da igreja, Pedro foi livre. E a gente diz, Pedro foi livre porque a igreja teve fé. Se a igreja não tivesse fé, Pedro não seria livre. Óbvio, isso é verdade. Mas esse mesmo texto fala que naquela mesma prisão, Tiago tinha sido morto à espada de Herodes. E eu não acho que faltou fé da igreja para orar por Tiago. A nossa fé tem que, de fato, promover situações em que o mundo testemunhe
daquele Espírito que dizemos que habita em nós. Mas a nossa fé também tem que nos fazer fortes o suficiente para entender que Deus não pede opinião de ninguém para nada, que Deus tem razão, mesmo quando diz não. De que o Deus que nos abençoa e que testemunhamos quando somos vitoriosos, continua sendo Deus diante das nossas fraquezas, diante das nossas provações. O mundo precisa ouvir de que há um Deus que não perdeu o controle. O mundo precisa saber que há um Deus que nos acolhe e que não deixa de existir só porque a gente não o vê. O mundo precisa ver que Deus está solto, que não cabe na nossa caixinha, que não pode ser capturado. Não, Ele é quem nos captura. Ele é quem é o nosso dono. Se possível, feche seus olhos agora e apresente a Ele suas dúvidas, suas oscilações, sua inconstância. Como aquele homem que tinha um filho endemoniado, os discípulos não conseguiam expulsar, e aí ele dizia: Senhor, se o Senhor pode, expulsa esse demônio do meu filho. E aí Jesus disse: não é se eu puder, é se você puder, você pode crer. Ele diz: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Eu creio, mas não é todo dia que eu creio. Eu creio agora, eu sei que o Senhor é o caminho, mas meu coração às vezes dá uma vacilada. Eu creio, mas às vezes eu me sinto tão fraco. Eu sei que o Senhor é Pai, é misericordioso, mas às vezes as circunstâncias fazem crer que eu não estou no centro do seu amor. Às vezes não parece que o Senhor se importa comigo. Eu acredito, como disse John Bunyan, que Deus se importa muito mais com um coração sem palavras do que com palavras sem um coração. E Deus se ofende muito mais com a hipocrisia de um santo do que com a sinceridade de um pecador. Hoje eu te convido a orar de um jeito que talvez você nunca tenha orado antes, abrindo o jogo, sem reservas, dizer: Jesus, é isso mesmo. Não sane suas dúvidas diante da psicologia humana. Não sane suas dúvidas, não vá tentar curar a sua alma diante de teorias humanas. Não entregue as suas dúvidas, as suas inconstâncias, seus medos, tudo diante do Senhor, porque Ele vai fazer como Ele fez nos discípulos, acrescentar em seu coração a fé. E aí você vai ter diante da sua dúvida uma prova. A fé é prova daquilo que não se vê. Você não está vendo, mas Ele vai colocar em seu coração uma segurança, uma confiança inabalável, que não se agride, que não desvanece, que não enfraquece, apesar das circunstâncias. A minha oração hoje é a oração dos discípulos: Senhor, aumenta a fé da tua igreja. Aumenta a disposição em te adorar, mesmo quando tudo diz não. Aumenta a nossa disposição em não enfraquecer, em não pegar o primeiro caminho para Emaús, quando as portas se fecharem, quando eu não estiver vendo o seu poder. Aumenta, Senhor, em nós a disposição em fazer a tua vontade, mesmo quando ela não coincide com a nossa. Mesmo quando parece que eu tenho uma ideia melhor do que a de Jesus. Mesmo quando meu plano faz muito mais sentido do que o seu, Senhor. Aumenta a minha disposição em confiar, mesmo quando a minha alma não crê. A fé é a segurança do espírito diante da vacilação da alma. É a tranquilidade do espírito diante do desespero de uma alma. É essa fé. A fé que talvez não vai te dar todas as certezas. A fé que não vai fazer você prever o futuro e dizer: amanhã eu vou pegar tal... Não. A fé que vai dizer: eu não preciso saber, basta eu confiar em quem sabe. Eu não preciso, é o que eu digo para os meus clientes quando vão no meu escritório de advocacia: você não precisa saber, confie em mim porque eu sei. Eu estudei para isso, eu sou especialista. Fé é confiar no especialista. Por que eu confio nele? Porque eu confio que essa batalha... Por que eu confio minha guerra a ele? Porque ele nunca perdeu. Porque ele é o maior de todos os generais. Ore ao Senhor. Não só negue nada a Ele. Confiando em nosso Deus. Não minta para Deus. E em
seja hipócrita. Eterno amor, Deposite não no altar seremos dele abalados, suas lágrimas, não seremos suas angústias, abalados, seus medos. não seremos abalados. Mas deixe Ele depositar no seu coração a tranquilidade, a esperança, a expectativa, a prova, a fé, a segurança, o amor, o carinho. Sinta o afago do seu Pai agora. Sinta o carinho daquele que te toma pelo braço, que sabe que você já não aguenta mais caminhar. Se tranquiliza. Você não está vendo, mas confia, porque a fé é o firme fundamento do que a gente não vê. Bem-aventurado que não viu e creu. Se exércitos se erguerem contra nós, Descansa. não seremos abalados. Deus não perdeu o Não controle. seremos abalados. Deus não tirou Não férias. seremos abalados. Quando vier Lembre a sua alma de tudo que Ele já fez. Bendize a minha alma, ó Senhor.